Vamos começar nossos estudos de ciências. Esse é o estudo que você poderá ficar ouvindo e assimilando. Vamos começar pela ótica, estudo da luz. Ótica é a parte da física que estuda a luz. Portanto, vamos começar pela ótica. O comportamento retilíneo da luz, como nós conhecemos atualmente, teve uma lei de reflexão enunciada por Euclides. Na Idade Média, o físico e matemático conhecido como Ausen, de 965 a 1040, por volta de 1000 d.C., elaborou leis de reflexão e estudou vários tipos de espelhos, entre eles os esféricos. Luz como agente responsável pelas sensações visuais. Em relação à sua natureza, as fontes luminosas podem ser classificadas em dois tipos: fonte de luz primária e fonte de luz secundária. Fonte de luz primária. Corpos que emitem luz própria são fonte de luz primária, também chamado de fonte de luz própria ou corpo luminoso. O que é a luz? Luz é uma forma de energia que se propaga por meio de uma onda eletromagnética. Ao interagir com a matéria, pode manifestar comportamentos ondulatórios ou corpusculares. A óptica física. Ótica física investiga os fenômenos relacionados à natureza da luz. Ótica geométrica estuda os fenômenos luminosos relacionados ao comportamento retilíneo da luz. Luminescência é a emissão de luz de um corpo sem que ocorra emissão de calor. Existem vários tipos de luminescência. As mais conhecidas são fosforescência e fluorescência. Na fosforescência, o objeto capta a energia proveniente da luz e passa a emitir luz por tempo prolongado, mesmo que não esteja sendo iluminado pela fonte. Já na fluorescência, só há emissão enquanto o objeto é iluminado pela fonte. Quando esta para de emitir luz, o objeto fluorescente interrompe a emissão de luz instantaneamente. Dessas fontes de luz primária, podemos citar como exemplo as estrelas, uma vela acesa, uma televisão ligada, seja de tubo, plasma, LED, LCD, um bocal de fogão ligado, etc. Fonte primária pode emitir luz de diversas maneiras. Incandescência é a emissão de luz por um corpo quando ele está sob alta temperatura. Fonte de luz secundária. Fonte de luz secundária é a que reflete a luz de outras fontes e não emite luz própria. É também chamada de corpo iluminado. São exemplos de fonte de luz secundária: carros com faróis desligados, bicicletas, pessoas, árvores, a lua, etc. A fonte pontual de luz é aquela que tem dimensões muito pequenas quando comparada ao que está sendo iluminado. É também chamada de fonte pontiforme. A fonte extensa de luz é aquela que apresenta dimensão considerável em relação ao corpo iluminado. Esses conteúdos aqui são muito importantes para concursos e também para o Enem. Corpos opacos. A maioria dos corpos ao nosso redor são corpos opacos. Este não possibilita que a luz se propague através deles, de maneira que você, ao olhá-los, não consegue enxergar o que há do outro lado. Corpos opacos não possibilitam a passagem da luz através deles. Corpos transparentes, objetos como os feitos de vidro, que possibilitam que a luz os atravesse totalmente, de modo que as formas dos objetos através deles sejam vistos com nitidez. São chamados de corpos transparentes. Corpos transparentes são aqueles que a luz os atravessa completamente, descrevendo trajetórias bem definidas, ou seja, sem que seja desviada enquanto atravessa o material. Corpos translúcidos são atravessados parcialmente pela luz, pois parte dela descreve uma trajetória irregular e acaba não chegando ao outro lado, impossibilitando que a visão de objetos seja nítida através desses corpos. A velocidade da luz
é a velocidade com que um raio ou feixe de luz se propaga. Essa velocidade é de 300 mil km por segundo, ou 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Ano-luz é a distância percorrida pela luz no vácuo em um ano. Fenômenos ópticos: reflexão, refração e absorção. Reflexão é o retorno parcial ou completo de um raio ou feixe de luz que atinge uma superfície que separa dois meios, ópticos ou não. A reflexão pode ser de dois tipos, regular ou difusa. Reflexão regular é chamada de regular quando raios de luz paralelos entre si incidem em uma superfície e retornam mantendo a velocidade inicial e o mesmo paralelismo entre si. Reflexão difusa é chamada difusa ou irregular quando os raios de luz paralelos entre si incidem sobre uma superfície e perdem paralelismo quando são refletidos, seguindo direções diferentes, mas mantendo a velocidade original. Refração é o desvio da direção de um raio ou feixe de luz que se propaga em um meio óptico e passa para outro quando incide obliquamente sobre uma superfície. Esse fenômeno é consequência de a velocidade de propagação da luz ser diferente em meios distintos. Assim, ao mudar de meio, os raios de luz têm sua velocidade de propagação alterada, sofrendo desvio em sua direção. Refração regular ocorre quando os raios de luz paralelos entre si sofrem alterações de velocidade e desvio de direção ao passar de um meio óptico para outro sem perder o paralelismo. Exemplo desse tipo de refração acontece quando a luz que se propaga no ar incide sobre a superfície de um lago e continua se propagando dentro da água, ou então em um copo com água, na passagem dos raios de luz do ar para o vidro e depois do vidro para a água de dentro do copo. Refração difusa ocorre quando os raios de luz paralelos entre si incidem sobre a superfície e, ao passar para outro meio óptico, têm suas velocidades e seus paralelismos afetados. Meios translúcidos são exemplos em que acontece a refração difusa. A absorção ocorre quando os raios de luz que incidem sobre uma superfície não refratam e não são refletidos. Corpos opacos são exemplos em que acontece esse fenômeno. Princípio da ótica geométrica: propagação retilínea, independência dos raios de luz e reversibilidade. Princípio básico da propagação de feixe de luz. Princípio da propagação retilínea: a luz se propaga em linha reta nos meios homogêneos e transparentes. As luzes emitidas por várias fontes atuam independentemente, sem interferirem uma nas outras. Princípio da reversibilidade. O princípio da reversibilidade de um raio de luz garante que a trajetória deste não se modifique quando o sentido de propagação é invertido. Aplicações do princípio da ótica geométricas. Formação de sombras. Quando, por exemplo, colocamos um corpo opaco entre uma parede e uma fonte de luz pontual ou multiforme, observamos uma região da parede que não recebe luz. Essa área é uma região de sombra projetada, pois atrás desse corpo formou-se uma região de sombra, ou cone de sombra, a qual também gera uma região de sombra própria, que é aquela que fica na parte de trás do corpo. Formação de sombra e penumbra. Você não deve ter percebido que algumas regiões de sombra às vezes parecem mais escuras que as outras. Quando o corpo opaco é iluminado por uma fonte de luz extensa, formam-se duas regiões, a sombra e a penumbra. Eclipse é um evento astronômico que acontece em virtude da formação de sombras e penumbras. Um eclipse ocorre quando o objeto celeste passa entre um observador e uma fonte luminosa. Na Terra podemos presenciar dois tipos de eclipse que ocorrem com a Lua e o Sol. O eclipse do Sol, eclipse solar, acontece quando a Lua fica entre o Sol, a fonte luminosa, e o nosso planeta. Assim a Lua faz sombra sobre a Terra. No eclipse da Lua, eclipse lunar, a Terra fica entre o Sol e a Lua, e o nosso planeta produz sombras sobre a Lua. Portanto, terminamos esse nosso vídeo.
Até o nosso próximo vídeo de ciência. Preste atenção nas aulas de ciência, se inscreva no canal, porque teremos outros vídeos onde você poderá estudar para os concursos e para o Enem. Até o nosso próximo vídeo.